Olá, minhas amigas e meus amigos. Ponto alto desta segunda-feira, dia 7 de dezembro, dia que a gente acordou com as notícias do Supremo, né? Vamos falar disso já já. Mas antes eu queria lembrar que, se você ainda não estiver inscrito, una-se a nós, vamos em direção ao 2º milhão e, ao final, não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, foi por um triz, né? Uma coisa tão óbvia, tão clara, quanto o que está lá no parágrafo 4º do artigo... Agora não lembro o número. Mas, enfim, está muito claro dizendo que não está vedada a eleição para o período imediatamente subsequente das mesas da Câmara e do Senado. Ou seja, está proibido reeleição. É impressionante que um assunto desse, que deveria dar 11-0, que não precisa de hermenêutica, não precisa de interpretação, porque está cristalinamente claro, está óbvio, não precisa nem de Supremo de interpretar, é só ler, basta a leitura, né? E ainda assim teve 6-5. Né? Só deu 6-5 porque 11 é número ímpar. Senão daria empate. É incrível. Incrível. Que um ministro que tenha jurado cumprir a Constituição vá contra a Constituição. A Constituição diz não. E 5 ministros disseram sim. Né? O ministro Cássio ainda deu um voto híbrido. Né? Não para Rodrigo Maia, sim para Alcolumbre. Né? Ficou estranho. Mas, enfim... Mais estranho é o não de 5 ministros do Supremo, quase metade do Supremo, de gente que jurou cumprir a Constituição. E não é a primeira vez, inclusive exatamente os mesmos. Né? Lewandowski é aquele que passou por cima do parágrafo único do artigo 52 da Constituição, não deixando impedida a condenada Dilma de exercer cargo público, né? Como estava escrito. Dias Toffoli com Alexandre de Moraes também votaram dizendo sim ao não da Constituição, né? Contrariando, já tinham contrariado a Constituição no artigo 127, que diz que o Ministério Público é essencial para qualquer inquérito, e, no entanto, ficou fora naquele inquérito interno do Supremo, em que o Supremo é vítima, é investigador, é Ministério Público, é julgador e vai ser o executor, né? Bom, e o Gilmar Mendes, que foi o relator e que votou sim para o que a Constituição diz não. Eu imagino as manobras que fizeram para converter um não em sim. Eu tenho pensado, né, a Constituição é feminina, né? E como diz o feminismo, não é não. Não é não. Agora querem violar essa mulher Constituição, né? Já violaram 2 ou 3 vezes. É terrível, eles não se dão conta da gravidade que isso é. A Constituição é a lei maior de um país. E olha, tudo isso graças, mais uma vez, ao Roberto Jefferson, que botou o seu PTB com ação de inconstitucionalidade, né? E que o Supremo foi obrigado a examinar, porque senão ia deixando, ia ser fato consumado. Os dois iam se reeleger, ou não, sei lá, mas iam ser candidatos, né? Quando a Constituição proíbe. Então, devemos mais uma ao Roberto Jefferson, que foi quem delatou o mensalão, sacrificando seu próprio mandato, derrubou o Zé Dirceu, que seria o sucessor de Lula e não Dilma, né? Então, ele é autor. A coragem dele é que move essas ações que são benéficas para o país, né? Com sacrifício dele, com muita coragem dele. Bom, aí Rodrigo Maia disse hoje que nunca quis ser candidato, né? Ele nunca declarou expressamente. E vejam só o que ele disse agora, que tem 5 nomes bons aí para a presidência da Câmara. Aí citou o Aguinaldo Ribeiro,
que é do PP da Paraíba, o Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, o Elmar Nascimento, do DEM da Bahia, o Luciano Bivar, do PSL de Pernambuco, o Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. Praticamente, à exceção do Luciano Bivar, que agora está separado do presidente, né, é gente que está apoiando o presidente. Então, é uma coisa tão ingênua, né? Pensar que nós acreditamos que semear a discórdia divide para reinar, né, semeia uma espécie assim de tenta fazer com que os olhos dos 5 brilhem, né, e comecem a melar a sucessão, e aí enfraquece um lado e ele pode administrar o lado dele fazendo o sucessor, né? Isso é óbvio. Ele reconhece que PDT, PT e Partido Socialista não tem muita chance de fazer o sucessor dele. Bom, vamos em frente. Boletim Focus reduziu ainda mais o déficit, ou a recessão, ou o percentual negativo do PIB, né, que era 9% negativo. Pô, baixou para 8% negativo, segundo o FMI. Agora está em 4,4%, na medida em que o brasileiro vai mostrando, né, a sua reação à tentativa de quebrar o país. O brasileiro reagiu e continua reagindo. Vejam só, outro dado aqui na Fundação Getúlio Vargas mostrando a inflação, que em outubro todo mundo, a inflação voltou. Não, a inflação já encolheu, já caiu, né? O Copom, na quarta-feira, provavelmente vai manter o recorde de 2% de taxa básica Selic. E mais, vejam os sinais, é sinal preocupante, mas são sinais de recuperação. A União Brasileira de Vitivinicultura está preocupadíssima que está faltando garrafa para entregar o vinho que a demanda está pedindo. Vinho, espumante, suco de uva. Está faltando garrafa. Não tem produção garrafa suficiente para atender a demanda de vinho nesse país. E não é só lá, não. Eu falei outro dia a demanda de espumante, quem compra espumante está festejando alguma coisa. A Anfávia está se queixando também. A Anfávia diz que a demanda é muito grande de automóvel, querem produzir mais automóvel, está faltando aço, borracha, pneu, plásticos. Ele não falou em vidro até agora, vidro automotivo, que também é um item importantíssimo, né? Fala em vidro, o pessoal da garrafa quer atrair para o Rio Grande do Sul com a maior urgência, porque o Rio Grande do Sul produz 90% da produção de uva, a vite e a vinícola, né? Quer atrair uma indústria de garrafa, né, com a maior urgência. São as dores desse parto maravilhoso dos brasileiros. E outra coisa, a outra recuperação, né, eu já mostrei aqui, todos vocês sabem, né, os arautos da desgraça alardearam muito isso. Estamos em 4º lugar em número de mortes por milhão. Sabe onde estamos agora? 15º lugar. Estamos despencando. Os marqueteiros da Covid devem estar desesperados, porque querem quebrar o país, querem acabar com o emprego, querem que você fique em casa trancado, né? Aquelas coisas. Bom, é só consultar lá os dados da OMS que tem lá. No mundo inteiro, vejam só para a gente relativizar mesmo, né? Dos casos atuais, é 0,5% de caso sério ou crítico. Aqui no Brasil, eu fiz a conta, dá 1,2%. Mas a gente nem sabe quais são os casos infectados, né? Tem aqui atuais infectados 652 mil. Mas quantos registraram? E quantos estão em casa se tratando, com seu médico, né? O Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde nem ficou sabendo, né? Sobre esses casos registrados, tem 8 mil casos críticos, dá 1,2%. Né? Agora, eu mencionei ontem aqui a nossa live de sexta-feira, que eu continuo a recomendar, né?
A coisa básica disso é não esperar pelo teste. Não espere. Peça para o seu médico o tratamento habitual, o protocolo de Madrid. Peça para o seu médico, logo. Nenhuma contraindicação, zero risco hidroxicloroquina. Vai dar o depoimento de cardiologistas, de especialistas em arritmias. Então, é a primeira coisa, é o primeiro sintoma. Vá para o coquetel. Vá para o coquetel. Depois vai ver o teste, que pode dar negativo ou positivo. Se deu negativo, e não for um falso negativo, né, você suspende, sem problema nenhum. Mas não corra o risco. Essa história era antiga, as pessoas não conheciam. Né? Quando sentiu dificuldade em respirar, vá para o hospital. Isso significa o quê? A inflamação já entrou no pulmão. O vírus, como eu mencionei aqui, ele é insidioso. Né? Ele entra quietinho, né? E, de repente, ele adquire uma grande velocidade para atingir os pulmões. Então, na primeira amostra dele, né, entre com o coquetel, né, do precoce, ultra precoce, pré-precoce. Tem que ser assim. Né? Não perca tempo com o teste, não. Então, minha gente, vamos derrubando as narrativas aí, né? Esse pessoal aí que torce contra o país, contra nós, portanto. De Brasília, Alexandre Garcia.